Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal Onde Nasce o Futuro. Eu sou a Lucélia Oshiro e vamos à nossa semana de 9 a 15 de março. Uma semana pós-carnaval, ou seja, início de quaresma, período de reflexão dentro de uma alunação pisciana, que é de reflexão, e também é uma semana em que já estamos vivendo os efeitos do eclipse lunar em Virgem, que fala de purificação e as vésperas de Mercúrio retrógrado, que fala de desaceleração. Então, é uma semana da gente ficar um pouco mais quietinho, um pouco mais pensativo, talvez, contemplativo e seguir o fluxo da vida, mergulhar no fluxo da vida, mergulhar nas nossas emoções. Porque por mais que a gente tente andar para frente, já que Marte voltou ao seu movimento direto, a Vênus também está retrógrado desde o dia primeiro. Então parece que a gente tenta ir, mas está patinando. E isso não é à toa, isso tem um motivo, tem uma razão. E a razão talvez seja que a gente precise entrar mais em contato com a nossa emoção, com a nossa sensibilidade, abraçar a nossa sensibilidade, abraçar a nossa intuição e abraçar a fluidez, sair um pouco do controle ou da ilusão de que eu tenho algum controle sobre a vida, porque na verdade a gente não tem. Bom, outro dia eu fiz um post e eu vou até abrir para vocês aqui, que eu queria compartilhar com vocês, caso você não tenha visto lá no meu Instagram, onde eu falava justamente isso, né? Tem aqui, né? Primeiro você começa e depois você melhora, né? Tava um meme sobre isso, todo mundo postando. Primeiro você começa e depois você melhora. E aí eu coloquei, primeiro você começa e depois você muda. Você se adapta e você segue o fluxo. O marketing diz quem é tudo não é nada. A gente tem essa coisa do rótulo, né? Você tem que ter um rótulo, você tem que ter uma tagline, você tem que ter um slogan, né? Você tem que ter uma caixinha de definição. Isso é o marketing falando, né? E o senso comum diz, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Aquela sabedoria de para-choque de caminhão, né? Que vem do filme lá de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Como se o tempo todo a gente tivesse que saber para onde a gente está indo. E não é assim, né? A evolução se faz na adaptabilidade. O vírus evolui e ele vai sobrevivendo porque ele se adapta. As espécies vão sobrevivendo porque elas se adaptam. Então, a evolução requer adaptabilidade. A nossa evolução, seja profissional, seja na vida pessoal, né, seja nos relacionamentos, ela pede essa adaptabilidade. Quando a gente é rígido demais, a gente quebra, né? Pensa numa árvore que ela é rígida demais e o contraponto é o bambu, que ele se curva ao sabor dos ventos. Algo que é muito rígido, no primeiro impacto ele quebra. Algo que é flexível, ele vai fluindo com o vento, tá? E continuando, a leveza está em atirar a flecha e depois pintar o alvo ao redor de onde caiu essa flecha. Gente, Deus não nos coloca em caminhos falidos. Confia. E é esse o momento que a gente está vivendo de confiança ativa. Confiança não é ficar esperando cair do céu. Confiança é, eu estou fazendo a minha parte e eu confio que é, eu estou sendo guiado de alguma forma. A gente nunca está tão errado assim nas nossas escolhas de vida. Então, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Só que melhorar muitas vezes significa largar, desistir, renunciar, que é o que está acontecendo nessa alunação pisciana, que é o último signo do zodíaco, que é uma finalização de ciclo, às vésperas de eclipse, às vésperas de virada de ano astrológico, tá certo? Então,
Fica a pergunta: o que que você tem que renunciar? A que você tem que renunciar? E aqui eu dou uma dica, tá? Talvez você tenha que desapegar de quem você acha que é, para ser quem você nem imagina que pode se tornar. Vamos lá, então. Mensagem inicial, mensagem inicial para a nossa semana, a carta da Justiça. A Justiça veio falando de uma semana em que a Justiça está muito atenta às nossas ações. Então, aquilo que você fizer rapidamente volta para você, tá? Ação e reação. É a lei do retorno aqui. É a lei do retorno. E essa espada me indica que tem uma agilidade nessa lei do retorno. Então, é meio que bate pronto, sabe? Você toma lá da cá. Você fez, você recebe. Você fez mal feito, você vai ter as consequências, tá? Então, busque muito o equilíbrio essa semana e a harmonia. Não se indispor, não brigar, não abrir discussão, mas tentar da melhor forma possível conciliar, harmonizar, ser um pouco mais amoroso, compreensivo, tá? Amoroso pode ser difícil, né? Compreensivo, tá? Com as pessoas, porque nem todo mundo tem a mesma consciência que você, nem todo mundo tem as mesmas qualidades, habilidades, vantagens, benefícios, enfim, cada um tem uma história de vida, então às vezes é preciso que a gente respeite esse tempo do outro, esse processo do outro também, tá? Compreender que tá cada um no seu processo de vida, não só nessa vida, considerando, né, a vida como algo mais amplo. Que mais? Tirar um arcano menor para nossa semana. As de espadas, outra espada aqui. A espada vem forte. Justiça tem espada e veio as de espada. Então, prestar muita atenção nas palavras, na forma de comunicação, para a gente não ser cortante, porque a espada tem dois lados, né? Ela é afiada dos dois lados, né? Se você cortar, você vai ser cortado. Quem está sendo ferido já feriu algum dia, né? E aí me vem a oração do perdão. É, a oração do perdão que fala, né? Eu vou deixar escrito aqui depois, tá? Mas eu vou trazer para vocês no final desse vídeo, tá bom? Já faz um tempinho que eu queria trazer para vocês, chegou o momento de trazer a oração do perdão. O que temos que prestar atenção essa semana, o que temos que evitar essa semana? Qual energia a ser evitada? Evitar o 9 de espadas, evitar ficar se preocupando demais. Se não está na sua mão resolver, então não se preocupa. Né? O que que é a preocupação? É a ocupação prévia de alguma coisa. Para que que você vai se ocupar previamente? Está sobrando tempo? Não. Está sobrando espaço na sua mente? Não. Então para de se preocupar. Se não dá para você resolver agora, coloca isso numa caixinha lá atrás e deixa o seu subconsciente resolver, tá? Ou deixa que o universo, Deus, né, resolva de alguma forma, tá? Acredite em milagres. Lembra que a gente falou sobre milagres no vídeo da alunação pisciana? Se você não assistiu, vai assistir, porque a gente está na última semana, né, nas últimas semanas da alunação pisciana, que é o período da gente programar todos os nossos milagres que a gente vai receber ao longo de todo o ano. Então, para de se preocupar com aquilo que você não pode agir sobre, tá? E ocupe-se em programar os milagres, as bênçãos. E como que você programa as bênçãos revertendo os pensamentos negativos em pensamentos positivos? Você reverte a preocupação em ocupação criativa.
proativa. Ao invés de eu deixar as espadas ou aquilo que falaram ferir a minha mente, ferir a minha alma, eu emano boas energias, tá? Eu emano boas palavras. Mesmo que a pessoa tá falando mal de mim, eu emano amor. É o que apareceu lá no Oscar também, né? Fernanda Torres falando, emanem amor para a Mandy, não sei o que lá, que foi a ganhadora do Oscar. Por quê? Porque a tendência é todo mundo ficar, né, emanando ódio, raiva para aquela que ganhou o Oscar no lugar da Fernanda Torres. E ela falou o quê? Emanem amor, tá? Emanem boas palavras. O que temos que ativar? Ativar essa semana? Qual energia será ativada essa semana? Quis virar, mas não virou, peraí. O que temos que ativar essa semana? A justiça. Nada mais, nada menos do que a justiça. Então, veio como arcano principal e veio de novo nesse outro deck ativar a justiça, o senso de justiça. Ser justo não é ser justiceiro, não é ser vingativo, tá? Ter esse discernimento é muito importante. Ativar o senso de justiça. Justiça tem a ver não com igualdade, porque as pessoas são diferentes. Tem a ver com equidade e substituir a coisa da diversidade pela palavra pluralidade, tá? Multiplicidade. Aqui a gente está falando de ativar a justiça. Aquilo que é justo para um não necessariamente vai ser justo para o outro, porque aquilo que cabe em mim não necessariamente cabe em você, né? Uma roupa que é justa para mim não é justa para você. Então, as situações da vida também. Não existe uma só justiça, existem várias faces, várias visões, porque existem várias visões de mundo. E às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que se colocar no sapato dos outros, a gente tem que ter essa coisa da empatia e também, principalmente para as mulheres, né? Já que eu estou gravando esse vídeo nessa semana que vai ter o Dia das Mulheres, é, sábado, que é quando vai vir o vídeo, vai ser postado o vídeo, é o Dia Internacional das Mulheres. É, e a justiça, ela vem com essa energia, né, do feminino. Que potência é essa do feminino? Não é, do empoderamento feminino, de eu faço tudo do meu jeito, né? Eu não preciso de homem, não preciso de ninguém. Essa potência do feminino, né, que é da equidade, da pluralidade e da receptividade, da harmonia, da beleza, da gentileza, não é da passividade, né? Mas é da pacificação. Por quê? Porque o feminino não é aquele que se coloca à frente, né? Quem se coloca à frente com a espada é o masculino, que abre caminhos. Isso é uma energia yang do masculino. A energia do feminino é aquela que está lado a lado, como a energia da balança. Estou lado a lado, em equilíbrio, em harmonia, em apoio. Isso também é a energia da sororidade. Por isso que tem muita coisa das mulheres serem muito competitivas, né? Os homens parece que eles são, né, a maior. Eles fazem amizade com mais facilidade, né? Eles se tornam companheiros de uma forma mais rápida, né? E aí, parceiro? E aí, brother? E aí, né? Agora a mulher fica uma ressabiada com a outra, uma olhando para a outra, né? Desconfiada, como se fosse uma eterna competição, tá? Então, isso é uma percepção minha, mas que tem a ver com esse sentimento de falta de sororidade, tá? Porque a gente entrou numa vibe muito masculinizada, socialmente falando, de estar sempre em disputa de espaço, disputa de poder, disputa de território. E disputa de território, isso é coisa do masculino, essa coisa do empoderamento, né? É, se tornou, na verdade, uma masculinização do feminino.
né? Eu quero superar o masculino, eu quero me sobrepor ao outro, né? Então é complicado, né? Então o que a gente está falando aqui é justamente desse retorno ao equilíbrio essencial, esse equilíbrio interno nosso, da nossa força feminina e da nossa força masculina. E de onde vem essa força feminina e masculina? Vem, né, da nossa mãe e do nosso pai, vem das nossas avós e dos nossos avós, vem de toda a nossa ancestralidade, tá certo? Então é esse equilíbrio do yin e yang. Independente se você é homem ou mulher, mas é esse equilíbrio do yin e yang, fortalecendo a potência feminina. Mas que potência feminina é essa? E aí fica a pergunta para você: como está a sua potência feminina? A potência feminina é a nossa capacidade de receber. E aí você não sabe porque você não recebe as coisas que você deseja. Por quê? Porque você não tem os receptores abertos, você não quer receber, você está sempre buscando, 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 está sempre correndo atrás dos sonhos, você não está atraindo, não está magnetizando, não está recebendo, né? É como se o seu sonho fosse sempre um fugitivo que você está tentando capturar. Isso é a energia do masculino, né? Da conquista, né? O feminino ele recebe, a vida tá te dando, tá te trazendo. Só que você não tá com a mão aberta, né? Então é isso. E aí as pessoas reclamam que não conseguem as coisas, porque é difícil conseguir as coisas. Por quê? Porque não está receptivo. Por quê? Porque o feminino está adoecido. O que temos que prestar atenção essa semana? Presta atenção. Olha só, veio o rato e veio o coração. Presta atenção essa semana nos ratos e no coração. Aquilo que rouba a sua energia, aquilo que rouba a sua energia, aquilo que afeta o seu coração. Tanto o seu cardíaco, a saúde do seu coração, fisicamente, quanto o seu chakra cardíaco, tá? Quanto aquilo que afeta o seu querer, o seu desejo, a sua vontade, né? O seu desejo de alma, a sua motivação. Então, tem alguma coisa roubando a sua motivação, roubando a motivação do seu coração, roubando o brilho, a alegria do seu coração. O que é que está roubando essa alegria do seu coração? Tá? Talvez esse monte de preocupação, talvez o desejo de controlar o incontrolável, mas é hora de prestar atenção a isso, porque às vezes são coisinhas pequenas, picuinhas do dia a dia, hábitos, rotineiros que vão corroendo a nossa energia, um pouquinho de cada vez. E aí você se sente desvitalizado, desmotivado. Por quê? Porque você está fazendo muito pouco daquilo que te faz feliz. Não é porque você está fazendo muita coisa, trabalhando demais, fazendo atividade demais. Não, é porque você faz muito pouco daquilo que te faz bem, daquilo que renova a sua vitalidade. E o que que renova a sua vitalidade? Você pode olhar o seu número de motivação. O número de motivação é dado pelas vogais do seu nome. E aí vai ter um workshop de autoconhecimento e numerologia na sexta-feira. Se você quiser participar, tá bom? É R$ 53 só. E aí você vai saber o seu número de motivação, que é aquilo que te motiva, que te coloca em movimento, que não pode faltar na sua vida para você se colocar em ação, em atividade, tá? Que faz o seu olho brilhar, ok? Então tá bom. Dito isso, vamos à mensagem final com o oráculo da Lua. Ajustes são necessários e um problema pessoal encontra uma solução. A justiça já falou, ajustes são necessários para que um problema pessoal encontre uma solução. Energia de quarto minguante e de lua cheia em Câncer. Tem alguma coisa que precisa ser cortada pela metade, tá? Cortado pela metade. Tem que fazer um ajuste aí. Tem um excesso, pode ser um excesso emocional,
Um excesso emocional. Que excesso emocional é esse? Esse excesso emocional tem a ver com família, tá? Energia de câncer. Alguma história de família que te afetou muito, que te abalou muito, então isso precisa ser redimensionado. Porque talvez quando você vivenciou essa história familiar que te deixou assim, com o emocional transbordando, você era muito criança, você era muito pequeno, ou adolescente, né? E é aquela coisa dos hormônios que transbordam, que inflam, e aí você sobrecarregou, colocou uma sobrecarga emocional em um fato que não era tão assim, né? Então, tem uma sobrecarga emocional. Você carregou com tintas muito fortes um fato que nem era tão assim traumático ou dramático, mas tornou-se um drama. Tá? Drama não no sentido pejorativo, tornou-se um drama porque assim, você sentiu muito, mas você sentiu com muita intensidade. E aí, isso precisa ser redimensionado. E a gente pode estar falando de um passado recente ou de um passado lá bem distante, tá? Porque a energia canceriana ela tem a ver com karma. Tá? Pode ser de vidas passadas, pode ser de uma fase sua passada, mas o ponto é que existe um ajuste necessário em relação a uma questão vivenciada na sua família, tá? Que trouxe essa sobrecarga emocional. E aí você pode fazer algum processo terapêutico, meditativo, enfim, ou a oração do perdão que eu vou trazer para vocês agora, tá certo? Se precisar, vem fazer a mesa radiônica ou a constelação familiar, que também pode ajudar, comigo ou com algum outro profissional da sua preferência, tá certo? Bom, a oração do perdão é assim: se algo ou alguém me feriu em qualquer tempo, consciente ou inconscientemente, eu o perdoo e o libero. Se eu feri algo ou alguém em qualquer tempo, consciente ou inconscientemente, eu me perdoo e me libero. Se eu me feri em qualquer tempo, consciente ou inconscientemente, eu me perdoo e me libero. É isso, gente. Que seja uma semana abençoada para todos nós.